Capítulo 474 a 475. Sob a máscara de vento de Amatsukami, o Byakugan de Fujin foi ativado e ele olhou na direção da fumaça para ver a causa de um movimento tão grande. Ao ver a identidade da pessoa que vinha em direção ao santuário, Fujin franziu a testa. Orochimaru. A causa de movimentos tão grandes não é outra senão uma enorme cobra verde com duas pessoas em pé na cabeça da cobra, e essas duas pessoas são ninguém menos que Orochimaru e a desaparecida Yui Kurenai. Então, acontece que foi Orochi-san quem sequestrou Kurenai, não é de se espantar que tenha sido tão limpo e claro, e nenhuma pista foi deixada para trás. Pensou Fujin, mas ainda havia muitas perguntas que ele tinha que descobrir a resposta. Por que Orochi-san sequestrou Kurenai? A julgar pelo caminho da enorme cobra e dado este santuário específico, não foi difícil julgar para que Orochimaru estava ali, e pensando nisso, Fujin ficou atordoado. Não é de se admirar que Orochi-san tenha ido embora tão simplesmente da última vez e negado ter lutado contra este. Acontece que ele também encontrou pistas sobre a espada de Totsuka, e a razão pela qual ele sequestrou Kurenai deve ser por causa da necessidade de um mestre de Genjutsu. Fujin não ficou muito surpreso ao ver que Orochimaru também encontrou as pistas para a espada de Totsuka. Mesmo no canhão, quando Orochimaru foi selado por Uchiha Itachi usando a espada de Totsuka, ele disse a Itachi, Itachi, você a tinha o tempo todo. E Zetsu Negro mencionou que Orochimaru estava procurando pela espada de Totsuka por toda a sua vida. Isso por si só dita que Orochimaru gastou muito esforço procurando pela espada de Totsuka. No entanto, isso também é razoável. Para Orochimaru, que experimentou pessoalmente o poder do Rinnegan, e tem o desejo de roubar aqueles olhos, ele definitivamente precisa da espada de Totsuka, pois essa espada pode ser sua única esperança. Sem mencionar que Orochimaru traiu a Akatsuki, e não importa o quão leniente a administração da Akatsuki tenha sido, Nagato eventualmente iria querer se livrar de Orochimaru. Então, quer Orochimaru goste ou não, ou queira ou não, Orochimaru deve considerar a possibilidade de lutar contra Nagato e os outros membros da organização Akatsuki. Mas como lidar com ele? Esse é o maior problema. Enquanto Fujin refletia sobre a questão de como lidar com Orochimaru, ao mesmo tempo, Orochimaru, que estava de pé na cabeça da grande cobra verde, também notou Fujin parado silenciosamente no topo do grande portão Tori. Seu rosto ficou descontente e ele parou a grande cobra. Depois de pensar por um momento, Fujin olhou para Kurenai parada atrás de Orochimaru e percebeu que, embora a expressão de Kurenai estivesse um pouco lenta, não havia ferimentos específicos em seu corpo. Então, depois de dar um suspiro de alívio, ele disse friamente a Orochimaru, deixe-a ir. A expressão sombria de Orochimaru mudou, e havia um toque de surpresa em seu rosto. Na verdade, não apenas Orochimaru, mas até Yui Kurenai, que estava meio assustada por ter passado essas últimas horas com Orochimaru, também ficou surpresa nesse momento. Ela nunca pensou que quem a resgataria não seria um ninja de Konoha, mas um homem misterioso vestido como um membro do misterioso Amatsukami. Fujin não disse deixe-a ir porque ele está preocupado com Kurenai. Esse não é o caso. A razão pela qual ele disse isso é que ele quer confundir Orochimaru sobre por que um membro da Amatsukami apareceu aqui. Embora a espada de Totsuka seja uma arma espiritual e seja capaz de selar todos os seus alvos no mundo Genjutsu por toda a eternidade, como qualquer outro jutsu, ela não deve ser onipotente. Para ser realmente eficaz e exibir seu papel real, a espada de Totsuka precisa ser uma surpresa e inesperada. Se a informação de que a espada de Totsuka está nas mãos de Amatsukami for conhecida por alguém, então é possível que a organização Akatsuki também saiba sobre isso, e, portanto, Obito definitivamente ficaria vigilante contra isso. E se Obito estiver vigilante contra a espada de Totsuka, então esta espada longa Sakigari perderia sua eficácia. É por isso que Fujin quer confundir Orochimaru sobre o porquê de um membro da Amatsukami aparecer aqui. Fujin não quer que Orochimaru conclua que Amatsukami também está procurando pela espada de Totsuka. Mas essa é uma tarefa muito difícil, dada a peculiaridade deste local e um membro da Amatsukami aparecendo aqui de todos os lugares. Então, proteger Yui Kurenai, que por acaso foi sequestrada por Orochimaru, se torna o único método de confundir Orochimaru. E surpreendentemente teve algum efeito, mas Orochimaru não é tão fácil de enganar. Com uma expressão desconfiada, ele perguntou, Amatsukami insiste em entrar em conflito comigo? Fujin balançou a cabeça e disse levemente, enquanto Orochi-san a deixar ir, esta também irá embora. Vendo a intenção de Fujin de proteger Yui Kurenai, o rosto de Orochimaru ficou um pouco curioso, e ele perguntou com um sorriso inquisitivo, por que um membro da Amatsukami se importaria com uma mera kunoichi de Konoha? Ela é alguém especial para Fujin-kun. Fujin respondeu com um tom neutro, não tem nada a ver com Orochi-san. Orochimaru sorriu, estendeu a mão para segurar o queixo de Kurenai e olhou para ela com um olhar examinador. Sentindo o olhar de Orochimaru sobre ela e sua mão em seu queixo, Kurenai se sentiu desconfortável e imediatamente balançou a cabeça para se livrar da mão de Orochimaru e disse, não olhe para mim, eu não o conheço, nem nunca o vi, nem sei porque ele está tentando me salvar. Depois, ela olhou para o membro da Amatsukami em pé no topo do portão Tori com uma expressão confusa e pensou, ele está usando a máscara com padrão de vento, então ele deve ser aquele que usa a liberação de magnético, mas, por que ele se incomodaria em tentar me salvar? É possível que ele seja um dos meus conhecidos? Isso não pode estar certo. Ninguém que eu conheço pessoalmente usa a liberação de magnético. Então quem é ele? E por que se incomodaria em me salvar? Olhando para a expressão confusa de Kurenai, Orochimaru guardou o sorriso e disse com um tom solene, não há necessidade de sermos hostis, apenas me dê 3 dias, eu a devolverei sã e salva para suas mãos depois de 3 dias, acredito que podemos chegar a um acordo, certo? Após ouvir as palavras de Orochimaru, Kurenai olhou para Fujin com uma expressão nervosa.
Ela não tinha certeza se a outra parte estaria disposta a enfrentar Orochimaru, um dos Sannin, só por salvá-la. Sem qualquer hesitação ou cálculo, Fujin disse em tom direto: solte-a, imediatamente. Pelo tom de Fujin, não foi difícil perceber que a outra parte era inflexível e não cederia nem um pouco, o que só fez o rosto de Orochimaru ficar sombrio, e ele falou com um suspiro: embora eu não queira ter um conflito com a Matsukami, se a Matsukami for inflexível e interferir em minhas ações, então não tenho outra opção a não ser matá-lo. Houve apenas silêncio de Fujin. Como discípulo pessoal de Orochimaru, ele sabe melhor do que ninguém que Orochimaru ainda está testando a verdadeira intenção de Fujin. E porque ele conhece a verdadeira natureza de Orochimaru, portanto, Fujin também entende que apenas confiando no nome da organização Amatsukami ele não pode assustar o Orochimaru sem lei. Então, uma luta entre os dois é inevitável. Mas isso pode não ser algo tão ruim para ele. Afinal, Fujin também deseja ter algumas boas lutas para testar a real habilidade de combate deste clone da natureza do vento. E Orochimaru, que não morre, mesmo se for morto, é um oponente muito bom. Percebendo que Fujin não iria ceder tão facilmente, Orochimaru fez sinais de mão, bateu palmas e gritou com sua voz de cavalo: Ninpou, Kushioze, Edo Tensei no Jutsu. Bam bam. Enquanto Orochimaru fazia sinais de mão, 2 caixões surgiram das costas da cobra verde com um estrondo alto. Olhando para os 2 caixões, e notando a tampa dos 2 marcada com Shodan e Minidame, até Fujin, que estava ansioso por uma luta, mudou de repente sua expressão. Convocando aqueles 2? Ele está tão sério assim? Embora se saiba que Orochimaru estava estudando a arte proibida de reviver os mortos na forma do Edo Tensei, Fujin nunca pensou que naquele momento ele enfrentaria o Shodan Yokaji e o Nidame Yokaji ao mesmo tempo. Bandaban. Enquanto a tampa do caixão caía lentamente no chão, 2 pessoas, uma vestindo uma armadura vermelha e a outra vestindo uma armadura azul, saíram do caixão. Edo Tensei de novo, murmurou Tobirama com um tom mal-humorado. Quem é esse indivíduo? Hashirama, por outro lado, olhou curiosamente para Fujin parado no topo do portão Tori. Por outro lado, Kurenai ficou chocada assim que percebeu a identidade das 2 pessoas. Shodan Yokaji-sama? Nidaime Hokage-sama. Embora tenham se passado décadas desde que os 2 primeiros Hokage morreram, como uma veterana Kunoichi de Konoha e membro do esquadrão de elite da Anbu, Kurenai está bem ciente da identidade dos 2, e ela ficou chocada quando eles foram revelados. Orochimaru, você realmente reviveu Shodan Yokaji-sama e Nidaime Yokaji-sama. Como ousa ridicularizar as almas dos mortos? Kurenai gritou com raiva para Orochimaru, ao mesmo tempo em que também havia decepção em seu coração, pois a última esperança de ser salva também estava perdida. Afinal, Fujin teria que enfrentar Shodan Yokaji, Nidame Yokaji e Orochimaru ao mesmo tempo se quisesse salvá-la, e Kurenai realmente não acreditava que esse membro do Amatsukami estaria disposto a ir tão longe, e mesmo que ele estivesse disposto a ir tão longe, ela realmente não achava que ele seria capaz de vencer Shodan Yokaji e Nidame Yokaji. Orochimaru cruzou as mãos sobre o peito e disse com um sorriso irônico: eu revivi os 2 primeiros Hokage usando um jutsu que recentemente dominei. Por um bom tempo, eu queria enfrentar alguém com boa força para ver a extensão deste jutsu. Já que você é tão inflexível em ser meu inimigo, então eu usarei esta oportunidade para testar este meu jutsu antes de matá-lo. Assim que Orochimaru disse isso, então, sem esperar, ele novamente fez sinais de mão, e as personalidades dos 2 Hokages foram suprimidas, então ordenou aos 2 Hokages: agora, matem-no. Yu. Com o som do vento quebrando, os 2 Hokages que foram revividos na forma Edo Tensei correram em direção a Fujin, que estava no topo do grande portão Tori. Agora que chegou tão longe, Fujin também não teve escolha a não ser encarar a situação e entrar em combate com os 2. Estrondo. As 3 figuras de Fujin, Hashirama e Tobirama se deslocavam de um lugar para outro enquanto se engajavam em uma batalha corpo a corpo em alta velocidade. É muito mais fácil do que este esperava. Fujin murmurou com um olhar aliviado, ao mesmo tempo em que se repreendia por entrar em pânico só porque as 2 pessoas na sua frente eram Shodan Yokaji e Nidame Yokaji. Afinal, não há como Orochimaru ousar reviver os 2 Hokages com seu poder de combate próximo ao máximo, certo? Pensou Fujin enquanto desviava de outro soco de Hashirama, fortalecido pelo chakra. E depois de uma curta troca de golpes, Fujin logo percebeu que estava certo. Seja em termos de poder ou em termos de velocidade, nenhum dos 2 Hokage está perto de sua melhor forma. Na verdade, ambos são bem inferiores a Fujin em termos de força e velocidade. Embora a coordenação deles seja muito boa, o que é a única coisa que lhes permite acompanhar Fujin. Nesse caso, vamos levar isso a um nível mais alto. Murmurou Fujin após entender os limites dos 2 Edo Tensei Hokage. Imediatamente depois, seus movimentos se tornaram mais ferozes, e a força de cada um de seus golpes aumentou drasticamente. Um soco no estômago de Hashirama, uma rápida esquiva do chute de Tobirama inclinando-se para trás, então um forte chute reverso em Tobirama que foi esquivado por Tobirama, um mortal para trás para esquivar de um golpe de 3 combinações de Hashirama e, finalmente, um uppercut com força total sob o queixo de Hashirama, fazendo-o voar para trás. E no segundo seguinte, uma combinação de chute rasteiro e chute giratório em Tobirama, fazendo-o voar o tempo todo. Bum crack.
Em meio ao som de madeira quebrando e paredes quebrando, Hashirama e Tobirama, que foram arremessados para longe por Fujin, colidiram contra as paredes do santuário depois de passarem por várias salas, e havia algumas depressões óbvias nos corpos dos dois Hokage, o que mostrava claramente quanto poder Fujin tinha em cada um de seus golpes. Do outro lado, Orochimaru, que estava de pé na cabeça da grande cobra verde, murmurou em tom surpreso: "Droga, não posso me dar ao luxo de ser atingido por ele, o poder de cada um de seus golpes é ainda maior que o de Tsunade." Como controlador dos dois Edo Tensei Hokage, Orochimaru está naturalmente ciente de que essas duas reanimações não podem ser comparadas à coisa real em seu estado máximo. Há vários fatores responsáveis por isso, mas a força dos sacrifícios usados e as limitações impostas pessoalmente por Orochimaru são as principais razões. Como o desenvolvimento e a pesquisa do Edo Tensei ainda não foram concluídos, e vários aspectos precisam ser considerados, Orochimaru usou apenas sacrifícios que estão no máximo no nível de Jonin de nível baixo para reviver os dois Hokages. E junto com o medo de que os dois Hokage pudessem desfazer a ligação, Orochimaru especificamente adicionou muitos selos para manter os dois sob seu controle. Embora todas essas medidas permitam que Orochimaru controle perfeitamente os dois Hokage, a força deles também é bastante enfraquecida. Então, a força atual dos dois Hokage não é apenas muito inferior ao seu estado máximo, mas também mais fraca em comparação ao tempo em que foram revividos usando os clones de Zetsu branco. Mas mesmo com todas essas restrições, eles ainda são muito mais fortes do que o estado quando os dois lutaram contra o Sandan Hokage. Em uma base analógica, não seria errado dizer que Tobirama está no nível de Elite Jonin, enquanto Hashirama está no nível de um Kage, e com os dois irmãos trabalhando juntos, eles são capazes de suprimir até mesmo alguém como Raikage. O próprio Orochimaru não está confiante o suficiente para derrotar os dois. Então, o fato de Fujin ter conseguido dominar a batalha com bastante facilidade surpreendeu muito Orochimaru e também o deixou vigilante daquela força tirânica. Agora então. Depois de mandar os dois Hokage voando para longe, Fujin acenou com ambas as mãos ferozmente. Imediatamente, areia de ferro apareceu do chão e envolveu Hashirama e Tobirama firmemente, restringindo seus movimentos ao prendê-los dentro de casulos feitos de areia de ferro. Depois de lidar com os dois Hokage, o olhar de Fujin se voltou para Orochimaru e Kurenai, que estavam na cabeça da gigante cobra verde. Sentindo a intenção assassina de Fujin, até Orochimaru, que nunca teve medo de nada, ficou um pouco atordoado. Seu coração tremeu, e sua expressão brincalhona mudou. E do lado de Orochimaru, Kurenai, que também observou a curta batalha, ficou surpresa e não pôde deixar de murmurar em admiração: "Tão forte." Yu. A figura de Fujin brilhou, ele saltou alto no céu e, instantaneamente, um par de asas de areia de ferro preto se abriu atrás de suas costas, permitindo que Fujin flutuasse alto no céu. Nas costas da cobra verde, Orochimaru e Kurenai involuntariamente levantaram suas cabeças e olharam para Fujin no alto do céu. O par de enormes asas negras atrás dele, combinado com a capa negra com fios dourados, e uma máscara de padrão de vento cobrindo o rosto, davam uma aparência evasiva a Fujin na noite. Kurenai ficou um pouco atordoada quando olhou para a outra parte, e por um momento ela até teve a ilusão de que a outra parte poderia ser um anjo caído da noite escura. Yu. Enquanto Orochimaru e Kurenai olhavam para Fujin flutuando alto no céu, sua figura desapareceu de repente e apareceu no topo da cabeça da cobra verde gigante. Sem perder um instante, Fujin condensou uma lança de areia de ferro em sua mão e apunhalou o coração de Orochimaru sem se importar se Orochimaru morreria ou não. "Você!" Antes que Orochimaru percebesse, Fujin já estava parado na sua frente, e uma lança de areia de ferro estava perfurando seu coração, e quando ele percebeu, sua expressão mudou para horror enquanto ele lentamente perdia a consciência. Kurenai também ficou surpresa. Ele matou Orochimaru tão facilmente. Fujin disse levemente: "Deixe de lado essa encenação, você não está enganando ninguém com essa sua performance ruim." Ouvindo as palavras de Fujin, a expressão de Orochimaru mudou de volta, e o canto de sua boca se contraiu em aborrecimento. "Eu costumava pensar que você era apenas o cara mais discreto de Amatsukami e que os rumores sobre você ser mais forte que o Musubi e Suijin eram falsos e espalhados deliberadamente, mas parece que eu estava enganado e subestimei você." Depois de terminar suas palavras, o corpo de Orochimaru se transformou em lama e desabou. Fujin pairou acima e correu na direção dos dois Hokages. Ele podia ver que Orochimaru estava correndo naquela direção para libertar os dois Hokages da prisão da areia de ferro. Orochimaru também percebeu que Fujin percebeu sua intenção e murmurou: "Deixe-me ver o que você escolherá." Imediatamente depois, ele fez o sinal de mão, e a enorme cobra verde sob os pés de Kurenai desapareceu em uma nuvem de fumaça branca. Ha! Ahá! Kurenai exclamou quando o súbito desaparecimento da cobra verde gigante fez com que o corpo de Kurenai perdesse o equilíbrio repentinamente, e como suas duas mãos estavam firmemente amarradas atrás das costas e seu chakra estava selado, Kurenai começou a cair no chão. O comprimento da cobra verde gigante era de pelo menos 100 metros, e antes de desaparecer, cerca de metade de seu corpo estava erguido acima do solo. Então, no momento em que desapareceu, Kurenai caiu no chão de uma altura de pelo menos 50 metros. Como suas mãos estão amarradas atrás das costas e seu chakra está selado, se Kurenai caísse no chão daquela altura, isso significaria morte instantânea. Fujin, é claro, entendeu isso e, com um suspiro, ele se virou e voou na direção de Kurenai. Enquanto Kurenai via o chão se aproximando cada vez mais, ela também entendeu que não era o chão, mas sim a morte, e fechou os olhos com medo. Não há como eu sobreviver a esta queda. Mas, de repente, seu corpo, que estava a apenas meio metro do chão, parou. Assim que o corpo de Kurenai estava prestes a cair no chão, Fujin saltou em direção ao chão e a pegou em seus braços. O quê?
Sentindo o solavanco repentino e percebendo que ainda não havia morrido, Kurenai abriu os olhos apenas para descobrir que Fujin a segurava em seus braços, e a corda que prendia suas mãos também foi cortada por ele em algum momento. Depois de salvar Kurenai, Fujin perguntou: "Você está bem?" Kurenai congelou por um momento, embora ela não achasse que conhecia a outra parte. Por algum motivo, parecia que esse membro da Matsukami realmente se importava com ela. Vendo Kurenai congelada e sem responder, Fujin pensou que Orochimaru poderia ter usado algum jutsu de controle mental nela. Um pouco preocupado, Fujin observou seu corpo com seu Byakugan e perguntou novamente enquanto dava um leve tapa em sua bochecha: "Ei, você está bem?" Ele perguntou isso porque, embora pudesse ver que seu chakra estava selado, não havia mais nada de errado com seu corpo. A atordoada Kurenai se recuperou imediatamente, empurrou a mão de Fujin para o lado e tentou se afastar dele, apenas para perceber que eles ainda estavam no ar e que se ela fizesse qualquer movimento extra, ela definitivamente cairia no chão. "Espere um segundo." Fujin percebeu que talvez Kurenai se sentisse desconfortável. Ele pousou no chão e permitiu que ela ficasse de pé sozinha. Assim que Kurenai pousou no chão, ela perguntou a Fujin: "Estou bem, mas quem é você e por que se preocupar em me salvar?" "É o Nemtetson Hetsu." Quando Fujin estava prestes a inventar algo para desviar a conversa, de repente ocorreu um terremoto e o chão tremeu. Por causa do terremoto repentino, Kurenai perdeu o equilíbrio e caiu em cima de Fujin. Eu sinto muito." Kurenai se desculpou com uma expressão envergonhada, já que ela até arrastou Fujin enquanto ela caía. Fujin não se importou, ele moveu Kurenai para o lado, levantou-se do chão e olhou na direção de onde o terremoto veio, e murmurou: "Parece que estamos em apuros." Com o apoio de Fujin, Kurenai também se levantou e perguntou: Qual é o problema?" Antes que Fujin pudesse responder, a mudança repentina nos arredores respondeu à sua pergunta, pois uma após a outra, árvores começaram a se erguer do chão. E as árvores que estavam originalmente presentes nos arredores também ganharam vida e começaram a crescer descontroladamente. Show. "Shodaime Okage-sama liberação de madeira", murmurou Kurenai. O aparecimento da liberação de madeira significa que Orochimaru conseguiu remover a areia de ferro que cobria os dois Okages, e Fujin entende que deve se apressar. "Segure-me forte." Sem dar tempo para Kurenai reagir, Fujin a segurou e saiu correndo da floresta. A forma Edo Tensei permite que eles usem chakra continuamente sem se preocupar em ficar sem ele, e a floresta é o lar de Hashirama. Portanto, se Fujin permanecesse na floresta, ele poderia estar em desvantagem territorial, pois mesmo com sua areia de ferro, seria um pouco difícil resistir a um fluxo interminável de árvores. Então, sem mais delongas, Fujin novamente desdobrou um par de asas de areia de ferro negro e imediatamente depois disso, ele decolou do chão para sair da floresta. No entanto, as árvores que cresciam descontroladamente começaram a tecer uma grande rede, tentando prender Fujin e Kurenai dentro de uma gaiola. Enquanto Fujin atravessava a floresta carregando Kurenai, Hashirama e Tobirama, ele também começou a persegui-lo com flexibilidade e logo atacou de diferentes direções. Orochimaru, que estava seguindo os três de uma distância segura, olhou para os quatro com interesse. Fujin está realmente aqui porque pretende proteger Yui Kurenai. Ele sabe melhor do que ninguém que a atual Kurenai não consegue lutar nem um pouco, então ela é uma bagagem completa no meio do combate. E Orochimaru ordenou que os dois Hokage matassem Kurenai. Só há uma razão para fazer isso. Orochimaru quer testar as reais intenções de Fujin.